Bom, pessoal, esse vídeo aqui é um de 3 que eu quero abordar alguns temas controversos da escritura, que eu sei que não vai agradar muitas pessoas, mas é um direito também na teologia das pessoas conhecerem outras versões. E eu vou começar aqui com Zacarias 9, né? Será que Zacarias 9, aquela profecia do jumento e do jumentinho, ela se cumpre em Alexandre o Grande e não em Jesus? Então vamos analisar. O Novo Testamento aplica a Jesus uma profecia de Zacarias. Essa daqui do jumentinho. Ó. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, é o profeta Zacarias. Eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Nós já mostramos aqui em outros vídeos do canal, quem conhece sabe, que o Novo Testamento ele aplica profecias a Jesus. E quando você vai ver lá no Velho Testamento, a maioria nem sequer é profecia messiânica, né? Então, é o primeiro ponto em questão. Então, acho que quem já conhece o meu trabalho no canal sabe disso. E essa daqui de Mateus, é engraçado que Mateus ele dá até uma forçada no texto, né? Que ele chega a dar a entender que Jesus se assentou sobre os dois animais, ó, e sobre eles, no plural. Tanto que isso virou até um meme, né? Que eu já mostrei. Deixa eu só destacar aqui, ó. Que os ateus fizeram, porque dá a entender que Jesus montou em dois animais, o que é humanamente impossível. Porque o autor ele está tentando forçar uma profecia. Mas enfim, detalhes à parte, a profecia de Zacarias é essa daqui, ó. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Só que essa profecia, segundo muitos judeus, ela é uma referência a Alexandre, o Grande. Por quê? Vamos analisar. O profeta começa profetizando o julgamento contra diversos povos. Ele fala aqui, ó, no primeiro versículo do capítulo 9. O peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco. Então vocês estão vendo que é um contexto específico? Deus aqui está condenando alguns povos. Aqui no caso Adraque e Damasco. Que não se refere ao período de Jesus que veio lá no período romano. Então não tem nada a ver. Ó. O seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate, outro lugar, que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. Só para situar aqui para vocês, ó, Adraque era uma cidade ao norte da Síria, chamada Atarica, em assírio, que ficava ao sul de Alepo. Era uma cidade importante da Celecíria. E Amate era uma fortaleza, ou recinto sagrado. E essas são as conquistas de Alexandre o Grande, esses locais mencionados aqui. Ó. Em 332 a.C., Alexandre cercou a cidade de Tiro. Aqui, ó, não é o que diz aqui o texto? Ó, Tiro e Sidom, que eram cidades vizinhas. Matou todos os homens de idade militar e vendeu as mulheres e crianças como escravos. Então você vê que Alexandre ele era um bárbaro, né, um guerreiro. Ele chegava e matava, vendia crianças, essas coisas. Ele permaneceu na Fenícia e na Síria por aproximadamente 3 meses. As colheitas eram armazenadas e os suprimentos eram levados ao Eufrates. O sátrapa da Síria deixou de coletar os suprimentos necessários e Alexandre o substituiu. Então os judeus da Samária se rebelaram e mataram o sátrapa, sofrendo retaliação por parte de Alexandre, devido à atitude deles. Ele removeu a maior parte da população. Perdão, aqui que o dedo escapou. Ele removeu a maior parte da população e fez da Samária uma cidade mista, como Gerasa, ali em Decápolis, onde passa-se no Novo Testamento aquela parte dos porcos. Após esmagar a resistência persa em Tiro, Alexandre seguiu pela linha costeira até o Egito, tomando as cidades da Filistia. O historiador judeu Flávio Joséfo relatou que quando os macedônios entraram em Jerusalém, os judeus mostraram a Alexandre uma profecia do livro de Daniel, Daniel 8:21 e 11:3, que descrevia um poderoso rei grego que conquistaria o Império Persa. Ele então poupou Jerusalém da destruição e avançou rumo ao Egito. No Egito, Alexandre fez grandes conquistas, inclusive lá teve uma cidade que ganhou o seu nome, Alexandria. Agora, uma curiosidade. Essa citação aqui de Flávio Joséfo, ela mostra que o entendimento da época era que se referia a um grande rei pagão, no caso, Alexandre o Grande. Tanto é verdade ó, que essa imagem aqui é uma fonte de um estudo gospel evangélico. E apesar deles aplicarem aqui a profecia do Messias, do jumentinho, a Jesus, eles mostram que a primeira parte do livro de Zacarias é referente a Alexandre o Grande. Olha o que diz aqui essa imagem. Ó. As várias cidades, Tiro, Sidom, Ascalon, etc.,
mencionadas nesse trecho, que é de Zacarias 9, 1 a 8, foram derrotadas por Alexandre o Grande no ano 330 a.C. Ele era um general grego, destruiu muitas cidades, mas não Jerusalém. Ele ameaçou a cidade, mas nunca cumpriu suas ameaças. Deus leva Zacarias a declarar no versículo 8. Aí aqui no versículo 9, o autor desse artigo ele dá a entender que seria Jesus. Essa visão cumpriu-se no domingo de Ramos, quando Jesus entra na cidade montado no jumentinho. Aí ele faz uma separação, mas eu destaquei essa imagem só para vocês verem que até no meio evangélico eles entendem que essa primeira parte aqui de Zacarias é uma referência a Alexandre o Grande, ok? Então acho que até aqui já está claro, né? Aí o versículo 8, que até o autor mostra aqui na imagem, ele mostra que Jerusalém seria poupada. Olha o que ele diz, ó. E acampar-me-ei ao redor da minha casa. A casa seria uma referência ao templo de Jerusalém, contra ao exército. O que está dizendo? Quer dizer que Deus, ou um anjo, ou algo do tipo, iria proteger o templo de Jerusalém, para que ninguém passe nem volte, para que não passe mais sobre eles quem? O povo judeu, o opressor. Porque agora vi com os meus olhos. Ver com os olhos é uma expressão que quer dizer que Deus ia zelar por Jerusalém. Ao passar por Gaza, Alexandre o Grande encontrou resistência. A cidade era fortificada e construída perto de montanhas, e os macedônios a cercaram. Alexandre foi ferido durante a batalha em Gaza, mas seu exército destruiu a cidade, matando civis e vendendo milhares de outros como escravos. Alexandre seguiu pela costa do Mediterrâneo. E em 332 ele entrou no Egito, saudado como libertador do povo. Até mesmo depois da sua morte ele era tratado como uma divindade, o que era comum no mundo antigo. Ali ele fundou a cidade de Alexandria, que eu já mostrei ali em cima, foi um dos importantes centros urbanos mais prósperos da antiguidade e capital do Egito Ptolomaico. Com o Egito sob seu controle, Alexandre não voltou pelo caminho de Jerusalém. Então vocês notaram que ele só passou por ali, mas ele não voltou para Jerusalém? É que nem diz aqui a profecia, ó. Para que passe, mas não volte. Aqui, ó, nem volte. Então ele não voltou para Jerusalém, correto? Mas seguiu em direção à Babilônia, na Mesopotâmia, atual Iraque, o centro do Império Persa. Pela segunda vez ele confrontou o Dário III, agora na Batalha de Galgamela, também chamada de Batalha de Arbela. Gargamel é a atual cidade de Tel Gomel, perto de Erbil ou Arbil no Iraque, e o venceu submetendo o Império Persa ao seu controle. Dário III fugiu, como tinha feito na primeira derrota em Issos, na parte oriental da Sicília. Desta vez ele fugiu para Ecbatana, antiga capital da Média e atual cidade de Ramadã. A cidade da Babilônia deixou que o exército macedônio entrasse livremente pelos seus portões para que não fosse destruída. Depois de conquistar a Babilônia, Alexandre foi para Suzã, na Pérsia, que foi uma das principais capitais da dinastia Aquemênida, a primeira capital do Elão, e saqueou seus tesouros. Depois ele continuou a sua campanha, é claro que eu não vou falar tudo, senão o vídeo vai ficar com horas e horas, e no final ele acabou chegando até as Índias. Então esse aqui foi o império de Alexandre o Grande. Ele passou por Jerusalém, desceu por Gaza, Egito, depois foi para Babilônia e não voltou a Jerusalém. Então Jerusalém foi poupada. O texto fala a seguir ali de Zacarias 9 que o rei viria sob um jumento, né? E seria um rei, e Jesus não foi rei. Então o texto, depois de mencionar as vitórias de Alexandre o Grande, ele fala que o rei viria num jumento, ó. O teu rei virá a ti, justo e salvador. Então aqui o autor está falando que esse rei viria, é o mesmo rei do versículo anterior, ou seja, o rei que faria todas essas conquistas aqui, ó, dos versículos anteriores, ó. Aqui, ó, que conquistaria a terra de Adraque, Damasco, a fortaleza de Amate, Tiro e Sidom. É esse o rei que viria montado no jumento, um rei humilde. Quando Alexandre o Grande chegou a Jerusalém, aqui, pessoal, eu tive que dar só uma resumida na história, porque eu não tive como copiar, tá? Mas isso aqui é texto mais completo desse livro aqui, ó, Os 12 Profetas, tá? Aí tem toda a história de Jerusalém e de Alexandre o Grande com os judeus, tá? Em Jerusalém. Eu vou deixar o link na descrição, tá? E esse outro artigo aqui de Alexandre o Grande, também tem um blog aqui judeu, muito interessante, tá? Eu vou deixar os dois links na descrição do vídeo. Então aqui eu só dei uma resumida para não ficar muito gigante o vídeo. Quando Alexandre o Grande chegou em Jerusalém, o sumo sacerdote, acompanhado de outros sacerdotes, foram lhe implorar pelo povo, porque os judeus foram subjugados pela Grécia, então eles seriam dominados por Alexandre o Grande. E como Alexandre era bárbaro, matava, vendia mulheres e crianças como escravo,
o sumo sacerdote foi lá implorar pelo povo. Aí quando Alexandre viu o sumo sacerdote, ele se ajoelhou e o adorou. Aí os homens acharam estranhos. Aí o mais próximo dele perguntou por que ele fez isso, e Alexandre respondeu: eu não estou adorando este homem, eu estou adorando o Deus dele, porque o sumo sacerdote tinha na testa uma faixa que tinha o nome de Deus. Porque eu fui devidamente avisado em sonho que se eu adorasse, todos os meus desejos e conquistas seriam atendidos. Então essa história mais completa e até mais detalhada, vocês podem ver aqui, e aproximou-se dele sozinho e adorou aquele augusto nome, e saudou o grão sacrificador, que é o sumo sacerdote. Então os judeus reuniram-se ao redor de Alexandre, etc e tal. Enfim, é meio compridinha a história. Os judeus se reuniram em torno de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, o Grande, e o receberam com grande pompa. Ou seja, ele entrou em Jerusalém como um rei, que nem dizia a profecia, com grande pompa. Mas só que Alexandre foi humilde, ele adorou o rei de Israel. Ele deu um sinal de humildade quando ele se ajoelhou e se prostrou perante ao Deus do sumo sacerdote, o Deus de Israel. Então ele chegou lá humilde e foi recebido com uma grande pompa em Jerusalém. Ele então fez um sacrifício no templo, que foi recomendado pelo sumo sacerdote, de um jumentinho. Então ele pegou o jumentinho, entrou em Jerusalém com o jumentinho e ofereceu no templo de Jerusalém. É basicamente isso. Correto? Aí continuando aqui o texto diz, de Efraim destruirei os carros, de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios. Então, é basicamente o que o profeta está falando, que Jerusalém ficou sem nenhuma defesa militar, mesmo assim foi poupado, e ele, que seria no caso o rei, ele anunciaria paz aos gentios, ou seja, a outros povos, outras nações. E o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. De mar a mar é uma referência, que é desde do rio Eufrates, desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo. E o rio que é mencionado aqui é o rio Eufrates, que nem eu mostrei ali na história, que foi onde Alexandre acampou ali para fazer mais conquistas. Então Alexandre teve um domínio de mar a mar. E o rei seria da Grécia, está no próprio texto aqui, porque eu curvarei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. Quer dizer que a Grécia viria contra Israel. E Jesus ele veio no período romano, no período que é bem posterior, então não se encaixaria nisso. E por-te-ei, ó Sião, como espada de um poderoso. Quem seria o poderoso? Alexandre o Grande. Até porque Jesus foi rejeitado pelos judeus, então não se encaixaria aqui nele. O povo hebreu seria poupado da matança. E aí nós vemos depois aqui no versículo 16, 17, dizendo isso. O Senhor seu Deus naquele dia o salvará, porque Jerusalém não foi destruída, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa eles resplandecerão na sua terra, porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as virgens. Então quando a gente vê todo o contexto aqui, a gente vê que não só a metade do capítulo, como essas imagens aqui dão a entender, se refere a Alexandre, mas o rei que viria justo, salvador, montado no jumentinho, é o mesmo personagem, seria Alexandre o Grande. Agora, aos cristãos que estão vendo o vídeo, que acham que pode ser uma referência a Jesus, porque Mateus cita, vocês podem ver até como um arquétipo, Alexandre foi um arquétipo de que Jesus faria. Aí vai da crença de vocês, tá? Mas basicamente o texto está se referindo exatamente a Alexandre Magno, o Grande. Tá bom? Paz a todos.